Bom dia, professor. Eu sou Arthur Luiz. Eu faço parte aqui do grupo que está desenvolvendo o jogo Pulo Duplo e fazendo aqui o vídeo da primeira entrega, eu vou estar começando com a interface base e explicando, né, as regras do nosso jogo, como se joga. Antes de falar das regras em si, eu vou estar explicando dois conceitos importantes para o nosso jogo, que é o conceito de pulo e pulo duplo. O pulo é quando eu movo a peça adversária sobre a minha para casa oposta, para casa adjacente oposta. Então, por exemplo, se existe uma peça vermelha aqui e é a vez do amarelo jogar e ele posiciona aqui, o pulo seria mover a peça vermelha sobre a amarela para essa casa adjacente oposta. É, o, o pulo duplo, então, seria numa situação em que existe a possibilidade de um pulo seguido de um pulo pré-feito. Então, por exemplo, se é a vez do amarelo jogar de novo, ele joga aqui. Um pulo duplo seria a peça vermelha pular sobre essa primeira peça amarela, passando para cá. E aqui ele consegue fazer outro pulo nessa outra casa amarela. Então ele acabaria parando para cá. Então, agora falando das regras em si, nós possuímos um tabuleiro 7x7 com 49 posições, em que cada jogador possui 24 posições, totalizando 48. Ah, o jogador que possui o primeiro turno pode posicionar em qualquer lugar do tabuleiro, a não ser nas bordas. Então, no caso em que o amarelo tem o primeiro turno, ele pode jogar em qualquer uma dessas casas interiores aqui do tabuleiro. Então, supondo que ele posicione nesta casa aqui, agora vamos ter todas as próximas jogadas vão se resumir a posicionar a sua peça em alguma casa adjacente a alguma peça inimiga, qualquer peça, de forma que seja possível a realizar um pulo. Também é importante citar que importante citar uma decisão de implementação é que as casas que são possíveis de realizar o movimento ficarão de uma cor diferente. Então, por exemplo, nessa situação em que o vermelho é a vez do vermelho jogar e o amarelo posicionou aqui, essas casas aqui ficarão roxas, por exemplo, porque são as únicas casas adjacentes a alguma peça inimiga, de forma que é possível realizar um pulo. Então, supondo que o vermelho jogue nesta casa aqui, obrigatoriamente agora a peça amarela realizará um pulo sobre a vermelha, parando nessa casa final aqui. Em uma situação em que mais de uma peça adversária consegue realizar um pulo, então, por exemplo, se é a vez do vermelho jogar, ele posiciona sua peça aqui. Então, essas duas peças amarelas conseguem realizar um pulo sobre a peça vermelha que eu acabei de colocar. Então, eu selecionaria uma dessas peças amarelas. Então, se eu selecionasse essa de cima, esta casa aqui se mostraria como disponível. Então, eu selecionaria essa peça amarela e depois selecionaria a casa disponível para realizar o pulo. Então, ficaria nessa situação assim, após o pulo. Caso seja possível realizar um pulo duplo, obrigatoriamente ele deve ser feito. Então, se é a vez do vermelho de novo e ele posiciona nesta casa aqui, o amarelo pularia sobre essa peça parando aqui. E veja que aqui ele consegue realizar um segundo pulo, né? Consegue realizar o pulo duplo. Então, a peça amarela não pode parar aqui. Ela acabaria, né, nessa casa final aqui. Outra situação que a gente pode encontrar durante uma partida é essa situação em que, sendo a vez do amarelo, pode perceber que ele não consegue posicionar em nenhuma casa em que seja possível fazer a peça vermelha realizar um pulo. Então, nessa situação, eu posso mover em qualquer outra peça do tabuleiro. Então, sei lá, eu posso jogar aqui, por exemplo. Então, basicamente, as regras do jogo são essas.
A condição de vitória, né, já foi citada. E ocorre empate caso não, caso as 48 peças forem colocadas no tabuleiro e nenhuma fileira de 4 peças iguais sejam formadas. E aí é uma situação de empate. Então agora eu vou estar falando dos requisitos de software. Então o nosso jogo Pulo Duplo vai ser implementado em Python, utilizando o framework Dog, né, para ser um programa distribuído. E todas as suas especificações vão ser projetadas, né, em UML. Então, falando dos seus requisitos de software em si, começando pelos requisitos funcionais, né, que são as ações que o nosso programa pode realizar. Entre eles temos o iniciar programa, e quando o programa ele é executado, ele tenta estabelecer conexão com o Dog Server, é, em que todas as outras funcionalidades só vão estar disponíveis se essa conexão for bem sucedida. Caso não, o jogo tem que ser reiniciado para tentar estabelecer outra conexão. Outro requisito é o iniciar jogo, que depois de ter estabelecido conexão com o dog, no menu vai ter a opção iniciar jogo, que basicamente vai enviar uma solicitação para o dog server de início de partida. Caso seja possível, o início, o dog vai retornar algumas informações como identificando os jogadores e suas ordens de jogada. Outra funcionalidade é adicionar peça ao tabuleiro, né, que como já foi citada nas regras, ele tem que posicionar a sua peça de forma que seja possível realizar a peça inimiga seja possível realizar um pulo. Depois eu vou outro requisito é escolher a peça inimiga a ser pulada. Em seguida temos o requisito de escolher a posição, o destino da peça inimiga, né, e qual pulo ele vai fazer. Outro requisito, ele analisa o fim do jogo, então todo após cada jogada, ele analisa se o jogo acabou, né? Tentando identificar se é empate ou vitória de algum jogador, né? Formando alguma sequência de peças. Também tem o requisito que é receber a determinação de início, né? Que é a notificação mandada pelo dog server caso o outro jogador tenha solicitado início de partida. E caso for possível, o dog envia pro jogador, né, no remoto, por exemplo, pro jogador remoto, por exemplo, se foi possível ou não. Ou se foi possível, perdão. E o requisito recebe jogada, que, após seu oponente realizar a jogada, o dog envia a jogada feita pelo seu adversário, e então o seu tabuleiro vai ser atualizado. E o último requisito funcional, que é receber a notificação de abandono, que é caso algum dos jogadores abandone a partida antes de ser finalizada. Então o jogador que continuou vai receber a notificação de abandono. Os requisitos não funcionais, né, que são algumas características do nosso programa, que a ferramenta utilizada para a interface gráfica vai ser o Tkinter, a ferramenta para os UML é o Visual Paradigm, e a interface gráfica, que eu mostrei no início do vídeo, né, tá aqui. Aqui abaixo estão as características e objetivos, ou as características e regras do jogo, né, que eu já citei. Agora eu vou estar falando dos casos de uso. Nós vamos ter dois atores, né, que nós chamamos de interface jogador e o ator dog. Né, o interface jogador faz referência, né, à interface do jogador local, e o ator dog é o servidor dog, né? E os dois vão estar se comunicando nesses casos de uso, que basicamente faz referência aos requisitos funcionais que eu acabei de citar, né? Só que discutindo com o grupo, né, nós chegamos na conclusão que alguns requisitos, como adicionar peça, escolher peça inimiga, escolher posição e analisar o fim de jogo, né, poderiam ser incluídas tudo no mesmo caso de uso, porque eles fazem referência à jogada local, né. Então a gente incluiu tudo nesse caso de uso, posicionar e pular,
que quando eu vou estar mostrando o diagrama de atividades, eu vou explicar melhor como funciona. E os outros casos de uso se faz referência aos restantes requisitos, né? Inicializar, começar partida, receber início, a notificação de abandono e o receber jogada. Agora eu vou estar falando, né, do diagrama de interações entre os casos de uso. Então, inicializando o programa, nós passamos para o caso de uso iniciar, que ele tenta estabelecer conexão com o dog server. Caso não seja possível estabelecer conexão, a execução do programa acaba passando aqui para o nodo final. Se for possível, o jogador pode tentar começar uma partida. Vindo aqui para o caso de uso começar partida, né, em que a verificação se tem jogador suficiente para que uma partida seja inicializada. Se não tiver jogador suficiente, ele volta para o estado anterior. Se tiver, ele passa aqui para esse próximo estado. Caso um dos jogadores tente começar a partida e for possível, o jogador que está em espera recebe a notificação de início. Passando aqui pro caso de uso receber início. E indo então para este mesmo estado. Essa situação aqui é quando o jogo está em andamento. Então, uma ocorrência que pode ter é de abandono. E passando então para o caso de uso receber notificação de abandono e em seguida terminando a execução do programa. O jogador que possui o turno local, então, passa para o caso de uso posicionar e pular, que basicamente a jogada local. E em seguida tem a verificação de fim de jogo, né? No caso de vitória ou empate. Se for verdadeiro, ele passa lá para a situação inicial, em que um dos jogadores pode tentar começar a partida de novo. Se não for fim de jogo, ele volta aqui para essa situação. Depois de um dos jogadores ter feito a jogada local, né, aqui no posicionar e pular, o outro, que não possui o turno, vai vir para o caso receber jogada, né, em que ele recebe a jogada feita pelo seu adversário e então seu tabuleiro é atualizado. Em seguida, tem a verificação de fim de jogo novamente, e se caso verdadeiro, ele passa também lá para essa situação inicial. Agora eu vou estar mostrando os diagramas de classe, né, começando pelo domínio da solução. Esse aqui se refere à nossa interface, né, a ser utilizado, o tkinter. Então, a gente vai ter o nosso ator lá dos casos de uso interface jogador, que vai ter alguns atributos como tabuleiro, janela, frame, todos eles se referindo às classes da biblioteca tkinter, né? Sendo que essas classes vão ter relação de composição com o nosso ator. Então, entre elas, tem o TK, né, para instanciar a janela, por isso que a multiplicidade é 1. O frame para segurar o tabuleiro, de multiplicidade 1. O label, que são os textos, então multiplicidade de vários, né, vão ser vários textos. As fotoimagens, que vão ser as imagens das posições e das peças, então vai ser algumas aí também que vão ser instanciadas. E o menu, que vai ter as opções de começar a partida ou sair do programa, né? Também vai ter algumas aí dentro do nosso jogo. Agora, para aqueles que se referem ao framework Dog, temos esses aqui inerentes, né, ao Dog, né, o Dog Player Interface, o Dog Actor, que é o nosso ator Dog lá do caso de uso, e o Start Status. E temos, né, o nosso interface jogador, que também é o mesmo ator lá do caso de uso, que herda do Dog Player Interface. Agora, passando para o nosso domínio do problema, a gente tem o nosso tabuleiro, que vai segurar alguns atributos como os jogadores, né? As posições as suas posições, né? E algumas variáveis booleanas para controlar, né, o fluxo do programa. Nisso ele vai se relacionar com os dois jogadores, né? Que vai ter como seu atributo suas peças.
temos a classe peça, que tem relação com o jogador, e a classe posição se relaciona tanto com peça quanto com tabuleiro, né? Sendo que um tabuleiro tem suas 49 posições, cada posição vai se relacionar somente com uma peça, cada jogador vai se relacionar com 24 peças, né? E a classe peça tem a sua relação com um jogador só. E a relação entre os dois jogadores e o tabuleiro. Finalizando agora, então, com os diagramas de atividade pedidos para essa primeira entrega. Primeiramente, com o caso de uso começar partida, em que um dos jogadores solicita o início de partida e envia para o dog server, e o dog server responde. Então, há a verificação da resposta, se tiver jogadores suficiente, ou se pode iniciar a partida, né? Então, finalizando esse caso de uso. O próximo é o receber jogada, que depois de um dos jogadores fazer a sua jogada local e enviar para o servidor envia para o outro jogador a jogada feita. Então, esse jogador recebe a jogada, depois verifica se houve a ocorrência de vitória pela a jogada feita anteriormente. Então, ele atualiza o jogo, atualiza a interface e finaliza, então, esse caso de uso. Agora é a ação local, de cada jogador, que a gente chamou de posicionar e pular, que ele é começado pelo clique, então ele verifica se já posicionou a... Deixa eu dar um zoom, né? Ele verifica se já posicionou a sua própria peça. Se não tiver posicionado a sua própria peça, então seleciona a posição da peça no tabuleiro e verifica se é a primeira peça da partida. Se for a primeira peça da partida, então ele atualiza a interface e envia a jogada. Caso não seja a primeira peça da partida, há a verificação de vitória. Se for vitória, aqui finaliza o caso de uso, pelo mesmo caminho. Se não for vitória, ele volta lá para o clique e verifica de novo se ele já posicionou a sua própria peça. Nesse caso, ele já posicionou, então ele verifica agora se ele já selecionou a peça do adversário para realizar o pulo. Caso não tiver selecionado a peça do adversário, então ocorre a seleção e volta lá de novo pelo clique, passando pelo mesmo caminho. E agora, nesse caso, ele já selecionou a peça adversária. Tendo selecionado a peça adversária, agora é a seleção da posição final da peça, né, após a realização do pulo. E depois dessa ação, há a verificação de vitória, e independente do resultado, né, se ocorreu a vitória ou não, atualiza a interface e envia a jogada, terminando o caso de uso. Nesse caso de uso, houve o refinamento da ação verificar vitória, gerando o seguinte diagrama de atividade. Opa, peraí. Isso. Então, no verificar vitória, se obtém a posição da peça que acabou de ser movida. Então, essa peça que acabou de ser movida pode ser a sua peça que você posicionou no início do posicionar e pular, ou pode ser a peça inimiga após de você realizar um pulo com ela. Então, se obtém a peça que acabou de mover, né? Porque lá tem duas verificações de vitória. E se obtém as 3 posições mais próximas no sentido vertical, né? Na mesma coluna. Então a gente pega essas 4 peças, né? A peça que você posicionou mais as três mais próximas, e verifica se formou uma fileira com essas peças. Caso tenha formado, define o jogador que possui o turno como vencedor e finaliza a execução. Caso não tenha, ele obtém as 3 peças mais próximas no sentido horizontal, na mesma linha, e verifica se formou uma sequência. Se tiver formado, define como vencedor e acaba esse caso. Se não, obtém agora as 3 mais próximas pela diagonal principal.
E então verifica se ocorreu sequência, se sim, define como vencedor, se não, agora pela a diagonal secundária. E de novo a verificação de sequência. Caso sim, define como o jogador com turno como vencedor. Caso não, é, não há definição de vencedor e acaba a execução. Bom, esse aqui foi a minha apresentação do aluno Arthur Luiz. Muito obrigado, professor. Esse aqui foi o meu vídeo.